3, 2, 1. Fala galera, Tosa na área, beleza? Tosacão hoje em nome de Espaço Rubro-Negro, Liga Retrô, Quente e Tiburon. Estamos no ar. Hoje, desfalcado por enquanto ou não, a gente não sabe ainda. O Carlão tá no evento. Talvez consiga chegar, talvez não. Então, já vou logo avisando, antes que vocês perguntem. Pode ser que chegue, pode ser que não. A gente vai começar sem ele hoje. Vai fazer falta, mas enfim. Não vou pedir boa noite ao Pablo. Queria que ele desse boa noite dele, o destaque. Vamos lá. Bom, André, boa noite a todos. Meu destaque, na verdade, é um pedido para quem estiver participando. Hoje a gente provavelmente o assunto vai gerar polêmica, muito em relação ao que aconteceu ontem. Muito importante, a gente viu muita gente falando, tanto defendendo quanto atacando, criticando a situação do time do Flamengo ontem com a postura. Só pedir que o meu destaque, na verdade, é um pedido para todo mundo tentar respeitar a opinião dos outros, porque com certeza a gente vai ter muita opinião divergente hoje, e o barato disso aqui é a gente poder ponderar educadamente. Legal. O Pablo tá um pouquinho baixo, cara. Vê se de repente você aumenta talvez o volume do teu microfone, então chegar um pouco mais perto dele. Achei um pouquinho baixo, não sei se que a galera achou. Desculpa. Bom, galera, então... Oi. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Se puder melhorar um pouco mais, eu agradeço. É porque na semana passada você mexeu, aí melhorou. Fui eu que mexi, né? Verdade. Porque se eu boto alto demais aqui, não. Você fala, explode meu ouvido. Pois é. Peraí, deixa eu ver aqui. Dá um segundo. Deixa eu ver aqui. Fala aí. Oi. Fala aí. Garoto. É isso aí. Era o meu aqui mesmo. Desculpa aí. Então beleza. Então fechou, beleza. Bom, galera, então vou falar aqui rapidinho a pauta. A gente já te falou antes do programa começar, então vou falar agora já com ele já iniciado. Então a gente vai falar do jogo de ontem, né? Aquela mesma resenha que a gente fala sempre, análise, melhor, pior, enfim. Depois a gente vai falar do resultado, se foi normal ou se foi um erro estratégico. E a gente vai, como o Pablito falou, ponderar a respeito, se a questão do entregou, não entregou, poupou, não poupou, deveria, não deveria, né? Se dá para ir, a questão do foco no brasileiro, se dá para jogar as duas competições, como é que faz, enfim. E aí se a gente acredita numa reviravolta, no 3x0, pênalti ou 4x0, se alguém acredita. E aí no final a gente vai falar um pouquinho da apresentação do terceiro manto. Hoje lá na Gávea que eu fui, vou falar um pouquinho a respeito, vou mostrar aqui umas coisas que a gente trouxe. Basicamente é isso. Então vamos começar. Eu peço a vocês, por gentileza, que coloquem aí a gente vai ler vocês depois. Colocaram o que vocês acharam do jogo. Enfim, dá um parecer de vocês aí sobre o jogo, né? E aí depois a gente vai extrapolar para melhor e pior, fazer uma análise aqui rápida. Então, Pablito, vou começar contigo, cara, porque você sabe que isso é muito importante e tal, então... Foi mal. Tô engraçado hoje, né? Pois é, rapaz. Então eu queria que você iniciasse falando um pouquinho do jogo. Eu vou falar logo aqui que eu não vi o jogo, eu vi a reprise depois. Eu tomei um remédio porque eu tava muito mal ontem, acabei apagando e acordando. Quando eu acordei, fui desesperado no Globoesporte.com olhar e tô 3x0 já, rapaz. Enfim, mas aí eu vi depois, eu tava meio assim, sem tentar entender. O pessoal falando, entregou. O Rito desesperado, que entregou. Eu falei, cara, estranho, mas vamos ver, né? E aí depois eu achei que... Eu vou falar um pouco a respeito depois, mas enfim. Pablito, então eu queria que você mandasse tua análise, por favor. Tá, o áudio tá bom agora, né? Tá ótimo. Então, cara, o jogo de ontem foi uma lástima, né? Quem teve o desprazer de assistir ao jogo, viu um time totalmente desinteressado. E talvez isso tenha sido o que mais me chamou a atenção. Um time desinteressado contra um time só com vontade. O time do Curitiba é um time com vontade, com um técnico novo, que jogou para ganhar o jogo, e o Flamengo não jogou para ganhar. O Flamengo jogou para passar os 90 minutos e terminar o jogo. E isso talvez tenha sido o que mais me incomodou no jogo de ontem. O Flamengo se chutou 1, 2 vezes no jogo inteiro, foi muito. Não criamos, mesmo depois de tomar 2x0, é bem verdade que foram erros bobos assim do time que a gente não vinha cometendo nesse jogo, muito por conta da bagunça que estava o sistema defensivo. Mas o fato é que mesmo com 2x0 precisando fazer um gol, o Flamengo foi pouquíssimo à frente. E te digo, 3x0 não foi um placar injusto, cara.
O Curitiba perdeu inúmeras oportunidades de fazer gol. Um 3-0 justo, na minha opinião. Um time do Flamengo muito mal, mas muito mal mesmo, muito abaixo da crítica. Zagueiros maus. Ontem talvez tenha sido a pior partida do Marcelo desde que ele chegou ao Flamengo. A gente que vinha elogiando ele vinha jogando bem. Ontem foi uma tragédia. Errou tudo, falhou tudo. Vi algumas pessoas elogiando o Chicão. Achei o Chicão péssimo também, péssimo. Errou muito. Aliás, o Chicão joga, o Flamengo perde. Impressionante. A última partida do Chicão pelo Flamengo tinha sido 4-0 contra o Inter. Agora vai lá 3-0 Curitiba. Não dá segurança nenhuma, nenhum filho tonto no campo. Acho... a gente vai falar isso já daqui a pouco, mas falando só sobre o jogo, para mim foi uma lástima o jogo. Muito ruim mesmo. Bem decepcionante. A minha preocupação agora é se a gente vai no domingo ter uma postura decente e condizente com o que a gente vinha tendo. Porque o que a gente fez ontem lembrou muito o Flamengo do Ney Franco, cara. E esse Flamengo do Ney Franco, sinceramente, eu achava que a gente tinha deixado para trás e ontem a gente deu uma demonstração. E me irrita demais ver as entrevistas do Luxemburgo, mas me irrita muito mesmo, que assim, é praticamente aceitando uma derrota. Eu postei algumas coisas ontem chateado, eu estava muito chateado. Hoje melhorou um pouco durante o dia. Ainda bem que ontem não era quinta, André, porque se fosse quinta ontem a gente ia ter um arranca-rabo na Tosa Cândido daqueles. Imagina. Eu estava transtornado com o jogo e principalmente com a resignação das pessoas no Twitter, cara. Como me irritou aquilo, sério mesmo. Como o Flamengo se apequenou e se transformou num time que luta contra o rebaixamento e deixa os títulos e as ambições um pouco de lado. Sempre se planejando, você viu que eu postei hoje mais cedo, sempre se planejando para o ano seguinte, na verdade, como bengala para a luta contra o rebaixamento, quando na verdade não se planeja nunca. E esse ano, mais uma vez, fizemos papelão na Libertadores, privilegiando o Carioca em detrimento da Libertadores, coisa surreal. E agora aconteceu de novo numa situação muito bem lembrada algumas vezes hoje mais cedo, que o Flamengo 5 pontos fora do rebaixamento. É óbvio que eu acho que o Flamengo corre risco e é óbvio que eu acho que o Flamengo tem um time fraco. Agora, eu acho inadmissível você não ir para um jogo desse minimamente tentando ganhar, tentando fazer um resultado. A gente acha que ainda dá. Futebol é uma loucura. Mas o Flamengo praticamente entregou uma classificação de mão beijada para um time horroroso. O Curitiba é horroroso. E a chance muito grande do próximo jogo ser contra o América de Natal. Então, aí a pessoa fala, você acreditava que o Flamengo tinha alguma oportunidade, uma chance de ganhar a Copa do Brasil? Ué, como não, cara? Se o Flamengo passa do Curitiba, pega o América de Natal e chega nas semifinais, não tem mais essa. É time grande contra time grande. Muda completamente o campeonato. Assim como foi ano passado. O time do ano passado era melhor que esse? Claro que era. Mas ninguém acreditava também. Lembra que a gente discutia? Pois é, não. Até o jogo contra o Cruzeiro não estava ainda azeitado. Jogou mal lá e podia ter perdido muito, não perdeu. Acabou fazendo aquele gol do Carlos Eduardo, que muita gente diz que foi o gol do título, né? O time ainda estava meio que engateando ainda, né? Exatamente. Começou a melhorar depois, aí jogou muito bem contra o Botafogo, aí como é que é o nome dele, meu Deus? O Paulinho começou já a aparecer mais, ele era reserva, o Patrick lembrou muito bem hoje de manhã. O Paulinho era reserva no jogo contra o Cruzeiro, entrou no segundo tempo para jogar de ala direita, lateral direito, o pessoal não sei se lembra disso. É verdade. São só coisas para relembrar, como por exemplo naquela época contra o Cruzeiro a gente estava 2 pontos acima do Z4. Agora a gente está... Acho que 1 ponto, Pablo. Acho que tinha 1 ponto só. Não, eram 2, eu acho, se não me engano, André. Depois, tudo bem. Mas enfim, faz diferença. O importante nessa avaliação é que eram menos pontos. Estava mais a perigo do que agora. Estava mais a perigo que agora, e a gente agora simplesmente abriu mão. A minha discussão é a seguinte, André, que eu vejo muita gente batendo de frente, não concordando. Não tem problema nenhum de não concordar, claro. Eu só queria que fizesse o raciocínio junto comigo para a gente entender. Futebol você tem que avaliar momento a momento. Você não pode avaliar o momento do Flamengo em janeiro e pensar igual para outubro. Nem pode. As coisas são diferentes, elas caminham de acordo com os resultados. O Flamengo, quando o Luxemburgo entrou naquele jogo do Botafogo, o Flamengo era lanterna com 7 pontos. Quando ele ganhou aquele jogo, ele deu a declaração dizendo que a prioridade seria o brasileiro, que a gente teria que sair da confusão. Era evidente que ele tinha que falar aquilo. Naquele momento, né? E naquele momento, né? Oi? E naquele momento, né? E ele estava muito certo de falar aquilo naquele momento. A partir do momento que o Flamengo começou a ganhar, engrenou algumas vitórias e chegou a abrir 5 pontos, como está agora, da zona de rebaixamento, com 5 vitórias em 6 jogos, e
e mudou um pouco a chave do Flamengo, o Flamengo se tornou um time não saco de pancadas no Brasileiro, você naturalmente pode avaliar de forma diferente, você pode avaliar passo a passo. Você não vai avaliar, mas a gente só vai brigar para não cair. Você não pode pensar assim, você nem pode pensar que o Flamengo não tem chance nenhuma de ganhar a Copa do Brasil, como também não pode pensar que o Flamengo só vai brigar para não cair. Você não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que esse time pode dar ou não. Não, muda muito. Prova disso é ter ganhado 5 jogos em 6. Quase impossível. Ninguém acreditava nessa possibilidade. Claro que nem o e a gente ganhou. Pois é. Então você não pode chegar agora com 5 pontos acima de gordura, vamos chamar assim, do rebaixamento, e falar, não vamos lá, vamos botar quem eu quiser. Foram 5 trocas do time titular, meio time do time titular não jogou contra o Curitiba, e o Vanderlei Luxemburgo colocou um esquema onde foi fatídico com o Ney Franco. Foi esses 3 zagueiros, com o Samir jogando de ala esquerdo, meio que improvisado de zagueiro ali na lateral. O Samir foi uma lástima ontem. O Samir errou tudo. Jogou assim contra o Cruzeiro, eu acho, né? Que tomou um pau do Cruzeiro. Errou tudo. O Jô foi muito ruim. Então, assim, ao terminar o jogo, eu estava com vários amigos, a gente viu um jogo ontem na casa de um amigo. A resignação de alguns amigos ontem me causou uma estranheza, cara, que fazia muito tempo que eu não sentia. Eu estava com um misto de chateado, com revoltado com os comentários, tipo, minha única preocupação é não cair. Cara, isso não existe, cara. Você não pode pensar só assim. É óbvio, e eu vou falar a mesma coisa que eu citei mais cedo no Twitter, é óbvio que se eu tivesse que escolher entre não cair e ganhar a Copa do Brasil, evidente que eu não ia querer cair. Eu não sou imbecil e eu não vou nunca querer essa mácula na história do Flamengo. Mas agora, pode falar. Por que tem que escolher isso? É isso que eu não entendi. Por que não dá pra jogar os dois? Porque assim, ontem que eu tava falando, assim, ontem eu acordei, passou remédio, eu acordei meio assustado, era 1 e pouca da manhã. Fui ver o resultado do jogo, 3-0, me assustei e falei, ué. Aí fui ver a TL, eu vejo o pessoal, porra, entregou. Eu falei, cara, mas como entregou? Como assim? Não viu o jogo? Eu falei assim, pô, cara, peraí, porra, jogou mal, cara, foca Campeonato Brasileiro, não tenha dúvida. Cara, tomou um pau aí, beleza, deixa rolar, vamos ver. Aí fui ver o jogo depois. Cara, piada, né, cara? Eu não entendi. Primeiro que eu não entendi o esquema do Luxemburgo. Cara, o João Paulo que vem fazendo bons jogos com o Luxemburgo. Não sei porque garoto, não é velho. O Léo Moura até entendo. Pô, quer poupar o Léo Moura? Tudo bem. O cara tem 200 anos, poupa o Léo Moura. Agora, poupar o João Paulo não faz sentido. A gente só tem um lateral esquerdo. Hoje. Vai poupar o menino? Por quê? Aí vai, me tira o volante, o Cáceres parece que foi poupado também. Entrou o Amaral. O Amaral tá batendo mais cabeça do que... Entendeu? Chicão, mesma coisa, outra zaga. Quando eu vi depois, cara, o cara falando, não, porque a zaga não sei o que. Eu falei, cara, impressionante. O Marcelo, eu até não tinha notado isso, até não dei mole não pegar. O Marcelo errou 3 bolas, cara, de tempo. Uma que ele escorregou. Assim, ele foi cabecear e caiu estranhíssimo. Eu falei, ué, que é isso? O cara acabaram perdendo o gol, assim, mas... Sabe, aí você viu o Eduardo da Silva parecendo Love na época, correndo atrás de goleiro. Longe, muito longe do outro. Achei o time muito espaçado também. Eu falei, cara, achei uma mistura. Porque assim, uma coisa assim, o time correu. Só que, cara, parecia que você tomou um gol. Tudo bem. Tomou outro gol? Tudo bem. Sabe, você não via vontade. Parece que o Luxemburgo falou assim, galera, vamos jogar aí. E o que der, Deus. Se tu tiver tomado gol, paciência. A gente tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, né? A preocupação dele. Porque assim, é que eu falei de manhã, e isso antes de ver o jogo. Mas isso é o que eu acho ainda. A gente tá 5. Ano passado estava 1, mas a gente tá 5. E 5, você faz 2 rodadas ruins, que era uma coisa que a gente tinha feito ano passado, bem antes dos 6 jogos que a gente teve. Você volta para brigar lá embaixo. Entendeu? Mas também se tu faz 2 rodadas boas, tu sobe para brigar lá em cima. Tá muito perto. Então assim, tem que se preocupar? Tem. Mas cara, não tem que abdicar E assim, eu até peço desculpa até pro Rito, que eu falei que eu achava impossível. O cara não abdicou. Cara, eu vi o jogo depois, me pareceu... que o cara tava... Não é que eu vou cagando, mas o Luxemburgo parece que tava tranquilo. Sabe, você viu o Luxemburgo, assim, aquela cara dele de nervoso de jogo, mas, cara, você não via ele gritando, não via nada. Mas só fazendo assim no nariz, que é aquela coisa que ele faz, nariz grandão dele, e não fazia nada. Aí ele foi, botou, não, cara, vou tentar ver se ameniza. Aí botou lá o Canteiros, né? Quem mais botou? Enfim. Aí, cara, mas você viu... Paulinho, Canteiros e Gabriel. Aí você viu o time, sabe? Aí o outro me toma uma porrada, que aí tem essa preocupação também. Você pega o Eduardo da Silva, que vem sendo
o cara, talvez o maior, o mais importante jogador dessa volta, né, dessa volta das vitórias, tomou uma joelhada ontem, parece que não é nada grave, graças a Deus, mas pô, tomou uma joelhada lá Neymar e podia ficar fora. Tem essa preocupação. Patrick ontem falou, não, mas em treino também machuca. Eu falei, peraí, Patrick, treino o cara não entra com o joelho nas costas assim. Machuca assim, o cara deu um pique a mais, sentiu aqui, ou entrou um pouco a mais, ninguém vai entrar pra quebrar. Entendeu? Mas pode se machucar também, é verdade. Mas é a questão, cara, vai jogar pra ganhar, ou vai jogar por jogar, ou vai jogar pra perder? Entendeu? O que eu achei foi o seguinte, o cara jogou e, cara, se perder tá bom, se ganhar tá bom. Entendeu? Não achei, eu não vi afinco e não vi o Luxemburgo puto. Sabe, eu vi o Luxemburgo um cara de nervo, aquela cara dele, mas não vi ele gritar em momento nenhum do jogo. Tudo bem que eu vi aquele reprise do Sport TV, que é meio que um melhores momentos, né? Mas enfim. Ô André. Desculpa, cara. Eu conversava hoje mais cedo com meu sócio. Ele até se assustou comigo, que eu sou normalmente bastante ponderado para falar sobre o Flamengo. E hoje eu tava muito transtornado, cara. Ontem eu tava, hoje eu tava. Até tentei me policiar para chegar agora aqui e não falar besteira e não passar do ponto. Mas o que a gente mais bateu na tecla foi da postura. Eu acho que a palavra principal para analisar o que aconteceu ontem foi postura, ou a falta dela. Então, assim, o Luxemburgo tinha total direito, e na minha opinião até certa razão, em poupar alguns jogadores. Eu discordava de poupar vários jogadores, mas poupar alguns, por exemplo, o Léo Moura, poupar o Wallace, de repente, o Cáceres, alguns, de repente até o Everton, que é um cara que é mais frágil, eu achava até válido, cara. O que eu não entendia era você poupar metade de um time, mudar o esquema, mudar tudo que ele tinha conseguido até agora de bom, tudo que ele tinha feito de bom para o Flamengo até agora, que era a compactação, acertar a defesa, o time se entendia. Tudo isso que aconteceu, o Flamengo jogou fora ontem. Ele abdicou de tudo que ele tinha construído de coisa boa ontem para fazer o que ele fez. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Outro ponto, sem qualquer coerência. Não, qualquer coerência. Se vai... Não, só para concluir. Desculpa, vai lá. Não tem coerência nenhuma. Ele poupou 5 jogadores. Ele vinha dizendo que o Eduardo da Silva não estava preparado para jogar 90 minutos. O cara me escala o Eduardo da Silva de primeira num jogo onde ele poupou o time inteiro. Ou seja, pensa comigo, ele colocou um cara que precisava do entrosamento do time para funcionar, botou o cara na furada, num time totalmente desentrosado, fez o cara ficar correndo que nem um maluco no campo, e obviamente que ele não tem culpa do cara dar uma joelhada nele, mas correu o risco de perder um jogador fundamental para depois. Ou seja, para mim foi um show de erros de estratégia, foi uma noite assim, o Luxemburgo acordou e falou, hoje eu vou fazer uma merda atrás da outra. E ontem ele fez de tudo que ele podia de errado, tudo, sem exceção, ele errou tudo, na minha opinião. Aí, só para concluir, acho um desrespeito absurdo com a torcida, não ele escalar 5 reservas, acho um desrespeito com a torcida ele fazer o que ele fez e traduzir para os jogadores e para quem estiver vendo que aquilo ali não era importante. Meu amigo, entrou em campo, é importante qualquer jogo. Não tem essa, você está jogando uma oitava de final de Copa do Brasil defendendo um título. Você tem que jogar para ganhar ou minimamente para arranjar um resultado razoável para dê para reverter, né? Ele não imaginava tomar 3-0? Ninguém imaginava. Claro. Nem o Curitiba imaginava ganhar de 3-0. Claro. A gente não pode ser leviano também e dizer, tá vendo bem. Não é isso também. Mas ele correu o risco, ele apostou muito alto e ele vai pagar o preço. E aí, só para concluir o final agora, como você quer, eu já comprei e vou, mas como você quer que a torcida vá no próximo jogo se o cara vendeu uma imagem que ele não tá nem aí pra Copa do Brasil? Cara. Pô, como é que o cara vai sair de casa, chegar às 10 horas no jogo e chegar em casa 1 da manhã com um bando de vagabundo jogando sem vontade nenhuma? Ele vai escalar o time titular no próximo jogo? Não deveria, porque se ele for coerente, tem que botar todo mundo reserva. Senão é incoerência total, né? Bota o time reserva. Ontem. O time reserva e manda nego suar sangue. Não fez a merda no jogo de ida, só que quer apostar comigo como ele vai botar a maioria titular no jogo de volta. Que vai. E vai chamar a torcida, porque isso é Flamengo, contamos com vocês, meu amigo. Tem que contar com a gente sempre, tem que respeitar a gente sempre. O que aconteceu ontem foi um puta de respeito com a torcida do Flamengo. Perfeito. O Marcelo Bruno lembrou uma coisa aqui que me lembro que acabei lembrando disso também a partir dele aqui. Ele falou que o Luxemburgo já tinha feito isso com a Sul-Americana em 2011. Meio que deixou de lado, tomou um pau do Laú aqui, se não me engano. 4-0, 4-1, não lembro nem quanto foi. Acho que foi 4-0 ou 4-1 ou 3-0. No Engenhão? No Engenhão, jogou a camisa preta. E o Felipe ainda pegou um pênalti. Pois é. Eu tava nesse jogo. Eu tava também. Enfim.
Então, cara... Se você não tem postura, cara, se você não tem postura, você não pode cobrar postura de ninguém. Pois é, eu não entendi nada. E o que você falou é perfeito, porque, não sei se acho que foi o Ronaldo Castro que tinha falado ontem. Falou assim, cara, se era pra poupar, por que não poupou o Eduardo, cara? Não faz nenhum sentido, cara. O cara que talvez estivesse mais frágil no elenco fisicamente, o cara me bota o cara pra jogar. Como você falou, um time totalmente desorganizado, a chance de dar certo era tendendo a 0. Cara, o Luxemburgo, acho que tomara que ele tenha... Assim, o que eu espero é que isso não envenene o time para os jogos do Brasileiro. Já que fez isso mesmo para se livrar da Copa do Brasil, que não tem jeito, que pelo menos isso não envenene o time, entendeu? Que a gente não tá longe ainda do rebaixamento, não tá livre, 5 pontos, 2 rodadas ruins, você já briga lá de baixo de novo, entendeu? E aí a gente vai pegar uma sequência daqui a pouco ruim no Campeonato Brasileiro, com uma porrada de clássico, um atrás do outro. Então tem que ficar muito esperto. Sabe algumas coisas que me assustaram ontem, André? Obviamente que a gente tem que respeitar, porque cada um pensa de uma forma. Mas, para mim, mostra muito a forma como o Flamengo e a sua torcida vem se apequenando. Vem vivendo muito de tamanho de torcida e de glórias passadas. Foi muito bom, melhor sair logo para focar logo no Brasileiro. Nosso risco a gente não pode cair. Todo ano, André, todo ano a gente vem falando a mesma coisa. Todo ano. O Flamengo vem se planejando pessimamente, começa o ano pessimamente, focado em lixo de Carioca, aí ganha o Carioca, faz aquele me engana que eu gosto, chega no Brasileiro, chega na Libertadores quando consegue pegar, que a gente até tem pé com certa frequência, faz papelão, a nossa história atual, recente de Libertadores é papelão total, aí chega no Brasileiro, e eu lembro muito, porque se é uma coisa que eu tenho, graças a Deus, boa é a memória. A gente sempre no começo das Tosas Cães do Brasileiro, a gente começa a projetar os primeiros pontos do Brasileiro, lembra? A gente sempre fica analisando como vai ser, esses jogos são jogos bons. Passa 6, 7 rodadas, a gente já está sofrendo porque o time não contou porra nenhuma. Porque o time não se prepara, porque as diretorias, não é só essa, as diretorias não contratam direito, porque eles não pensam no planejamento a longo prazo. O que acontece? No meio do campeonato, o Flamengo está brigando para não cair, e a diretoria, de momento, vira e fala... nós estamos pensando já para o ano que vem, o importante agora é permanecer, vamos sanar os problemas e tal. Ou seja, é bola de neve, todo ano é a mesma coisa. O Flamengo beliscou a Copa do Brasil ano passado, não é cagada, porque cagada chega até a ser injusto com o Flamengo, mas muito na força da sua torcida, muito numa comoção lá 2007, que a coisa andou, o torcedor caminhou junto e a gente caminhou e foi campeão. Agora, não venham me dizer que foi planejamento, porque não foi planejamento porra nenhuma. O Flamengo incorporou na competição, funcionou e ganhou. Ótimo. Poderia caminhar de novo para chegar numa situação boa? Poderia, porque o Flamengo tem uma chave razoavelmente boa para caminhar. Jogou fora numa competição onde não deveria. Esse papo de temos que focar só em um porque não temos elenco. Cara, numa boa, cara. O elenco tá aí, são 30 jogadores. Bons ou ruins, não precisava ter tomado 3-0 do Curitiba. Não precisava ter jogado do jeito que foi ontem. Não precisava ter poupado 6 jogadores. E não precisava ter escalado o Eduardo da Silva, quando na verdade ele era o único que não poderia ter jogado o jogo inteiro. Se você nunca treinou um time com 3 zagueiros, você vai escalar 3 zagueiros pra quê? Na minha opinião, André, o Luxemburgo acreditou muito que ele conseguiria arrancar uma derrota simples, um empate, mesmo com um time horroroso jogando. Só que ele caiu do cavalo muito pesado, quebrou os 2 braços ao cair do cavalo, porque a derrota de ontem foi muito acachapante para as pretensões que ele tinha. E isso vai custar caro. Então o discurso dele pós-jogo de que é risco calculado é o cacete. 3-0, risco calculado? Risco calculado é o cacete. Calculadora está quebrada dele. Isso é falta de respeito. E eu fico muito triste mesmo, para não dizer outras palavras, mas a melhor palavra é essa, muito triste com a resignação dos meus amigos, com a apatia e os comentários de que não tem problema, o nosso campeonato é permanecer na Série A. Estou de saco cheio de ouvir isso toda vez, todo ano. O Flamengo está ficando pequeno por conta de torcida, por conta de diretoria, por causa de técnico, de time. Ou a gente muda e vira a chave, ou a gente vai se transformar num time comum com torcida grande. A gente não pode deixar isso acontecer. Pois o que você falou, eu acho que tem 2 coisas aí, Pablo. A primeira coisa eu acho que você tem razão com essa última coisa que você falou, acho que isso está acontecendo, mas acho que a gente tem que ver o nosso momento atual também.
A gente ganhou 5 jogos em 6 e a gente não saiu ainda. A gente tem 5 pontos, não é muito ponto. Você joga 2 rodadas ruins, fica ruim. Então assim, tem que... eu entendo perfeitamente, acho que assim, não, dava pra jogar? Dava, principalmente que a chave abre. Se você ganhar, passa do Curitiba, vai pegar a América de Natal, aí depois pega talvez o Corinthians, não é isso? Cara, pelo menos a semifinal iria, né? Vai, enfim, ainda dá, mas de qualquer forma. Agora, concordo ali com o Galinho que eu acho que o Luxemburgo queria ser eliminado. Como não sei se quis ser eliminado em 2011, mas assim, o time jogou com eu lembro muito bem daquele jogo, parecia que o cara estava jogando com 200 kg em cada perna, mesmo. Entendeu? Assim, você não via vontade, não, corre agora. Aí os caras, cara, assim, e o jogo, eu falei assim, cara, não é possível, tu sabe? Jogadores que estavam vindo bem o ano todo, ou pelo menos indo bem essa fase de 6 jogos aí, jogando muito mal. O Marcelo jogou muito mal, muito. O Paulo Vitor também errou umas 2 saídas, nossa senhora, segunda gol. O André, eu não sei se o Galinho falou, foi ele, né? Foi. Se o Luxemburgo quis ser eliminado, eu não tenho nem capacidade de conhecimento para falar isso, não sei realmente. Mas só da gente estar levantando essa hipótese é tão grave, tão grave. Está mexendo com uma instituição gigantesca que não pode entrar em campo para perder. Eu não acho que entrou em campo para perder. Eu realmente acho que ele entrou acreditando que ele poderia arrumar um resultadozinho para decidir em casa. Ou isso. Ele deu azar, realmente, e o azar vem com responsabilidade e culpabilidade, sim, porque ele foi o responsável por armar. Não me interessa se ele concordou, se não concordou, ele armou o time desse jeito, que arque com as consequências. Então só para deixar claro. Só para deixar claro. Você não acha que não foi entregue? Assim, o cara, se perder, tudo bem. Você acha que o time jogou mal porque mexeu muito, porque ele mexeu errado? Cara, olha só, se eu não tivesse visto o jogo, eu até poderia pensar em entrega. Eu vi o jogo, a palavra entrega ela é muito perigosa, porque ela remete a uma coisa pejorativa. Sim. Que não combina com o esporte. Eu não vi ninguém no estilo de sacanagem, deixando a bola passar. Eu vi um time bagunçado, vi um time que não jogava junto, vi um time destroçado pelo esquema que estava dando certo e que o Luxemburgo mexeu erradamente, na minha opinião. Eu alertei, até parece que eu sou algum mandinar que tem que alertar, mas eu no primeiro tempo, ao terminar o primeiro tempo, eu fiz um comentário: tá muito bagunçado, eu voltaria bem diferente para o segundo tempo, mexeria bem no esquema, inclusive eu teria mexido no Samir, eu teria tirado muito o Samir, mal também, né? Eu teria tirado o Samir, colocado o João Paulo, teria acertado o sistema defensivo do Flamengo e teria colocado até o Cáceres no jogo. Vou tirar para acertar o meio campo, tá? Pelo que eu vi, cara, tava uma porta aberta, né? O começo do jogo não aconteceu nada. O Flamengo não deu chance, não teve chance, e nem o Curitiba teve nada, não teve acontecido nada. De repente, o Curitiba começou a pressionar. Ainda falei assim no primeiro, eu falei, cara, tá 0-0 por sorte, porque era pra estar 1-0 já. E aí veio o segundo tempo, amigo. Cara, pedra cantada. O que aconteceu no segundo tempo foi pedra cantada. Agora, se a rapaziada, se alguns amigos meus, tá tranquilo, tá na boa, beleza. Cada um tem o seu direito. Não vale chorar depois. Não vale reclamar depois que o Flamengo não briga por nada. O Flamengo poderia brigar sim, o Flamengo poderia poupar sim, não precisava ter poupado tanto. Para mim, o mais grave de tudo não é... Eu volto a repetir, sendo repetitivo, chato, mas o problema maior não é a quantidade de reserva. O problema maior é a postura e como o seu técnico vendeu a imagem dessa competição para a torcida e para os jogadores. Se o seu técnico, que é o seu comandante, vende a imagem de que a gente não está nem aí, por que você acha que os jogadores vão correr e por que você acha que a torcida vai achar bacana? Então não adianta chegar agora, vamos todos lá quarta-feira que vem, o milagre da classificação. Cara, eu vou porque eu sou um imbecil. Porque a vontade que eu tenho, a realidade é para ninguém nessa merda. Porque o que aconteceu ontem foi desrespeito com o torcedor e uma clara intenção e manifestação de que não está nem aí para essa competição. E como você bem falou, André, torço de coração para que o Flamengo faça uma partida minimamente razoável no domingo. Ele pode até perder do Vitória, mas tem que perder jogando bola. Porque o que aconteceu ontem não foi jogar bola. Ontem foi sacanagem. Pois é, então vamos de novo, só para não ficar parecendo que fica confuso. Primeiro você disse que você não acha que entregou, depois você disse que os caras estão de sacanagem. Então, não, olha só, quando eu uso sacanagem, eu afino. Entregar é uma coisa completamente diferente, eu não acredito. No dia que eu acreditar... Você acha que os caras jogaram de corpo mole, é isso?
Não, nem de corpo mole, nem de entrega. No dia que eu acreditar isso, eu paro de não, trabalhar beleza. com isso. Calma. Eu paro de trabalhar com isso e eu saio do esporte e não vou mais jogo nenhum. Claro. Sacanagem que eu digo é assim, é você ter um treinador que passa essa imagem para os jogadores, para a torcida, e os jogadores assimilam a forma de jogar. Ou seja, essa competição não é a nossa prioridade. Eu não preciso necessariamente enfiar o pé na bola, eu não tenho que dar minha vida nesse jogo. O Samir disse que eles deram a vida. Mentira. Quem viu o jogo ontem sabe que eles não deram a vida. Eles não entregaram o jogo, eles não deram um bico para trás, não ficaram de sacanagem. Mas o jogo ontem foi uma sacanagem com o torcedor. São coisas diferentes. Não sei se eu me fiz entender. Não, agora sim. Tá? É que uma hora você falou que primeiro, pô, de sacanagem, depois falou que não entrega, depois falou assim, falei, calma. É porque eu acho uma sacanagem com o torcedor. Entendi. Jogar dessa forma, sem desinteressado, é diferente de entrega. É um jogo que jogou os 90 minutos assim. Cumpriu tabela, né? Vamos lá cumprir tabela. Cumpriu tabela, claro que eles achavam, de repente até por uma certa soberba, achavam que não iam perder de 3-0, acho que ninguém achava que ia perder de 3-0, mas ao perder de 3-0, deflagra toda essa situação que a gente está discutindo agora aqui. Que o Carlão muito bem escreveu ontem também, que foi um somatório de erros estratégicos que culminaram num resultado de 3-0. Mais ou menos o que o Elinho falou aqui, é exatamente isso que você falou, não é questão de entregar, mas não se incomodar com perder. Cara, aquele jogo que assim, não tá valendo nada, pô, vamos jogar lá, que estou aí, vamos jogar. Postura. É isso aí. Então, aproveitando, pedi boa noite ao meu amigo Carlão, que chegou um pouquinho atrasado, mas por um bom motivo. Carlão, dá tua boa noite aí. A gente está falando aqui já do tópico, o primeiro tópico é o jogo de ontem. Eu queria que você desse seu boa noite, seu destaque e falasse um pouquinho do jogo ontem para você. Boa noite, Pablo. Boa noite, André. Boa noite, amigos. Bom, cheguei aqui no fim da explanação do Pablo e eu concordo bastante com ele, né? Para não falar inteiramente, concordo plenamente com o Pablo. O Flamengo hoje, até porque é o seguinte, né? A gente teve erros de, primeiro, experiências, improvisações que, enfim, era o momento de fazer, não era o momento de fazer, acho que o resultado deixou claro que não. Segunda parte, o Flamengo não tem, enfim, um elenco que se possa chamar de elenco de verdade. Então, os reservas que entram, né, quando você tem um elenco com opções em que não são nem exatamente reservas e titulares, são todos titulares e circunstancialmente jogam ou não. O Flamengo tem, assim, alguns jogadores que claramente são reservas e não podem entrar num momento, numa competição em que nós somos os detentores do cinturão, por assim dizer, né? Nós somos os vencedores do título, nós somos os detentores do título no momento. E, cara, é uma competição que não se pode subestimar. Nós estamos falando da segunda competição mais importante do país. Uma competição que, de uma forma, uma evolução assim crescente, e no começo até desacreditado, o Flamengo foi de mansinho em 2013, ganhou um Botafogo ali, ganhou uma partida ali no Cruzeiro, e quando se viu já estava na final, e ganhamos a final. Então o campeonato para ser tratado com um pouquinho mais de respeito de qualquer forma, sob qualquer circunstância. Agora, uma coisa que o Pablo falou, e que para mim é o maior erro do jogo de ontem, é o seguinte, meus amigos, o Flamengo é um time no divã. O Flamengo está passando por um momento emocional, o coletivo ali, o psicológico do time é instável como o nosso futebol é. Então o que acontece é o seguinte, o treinador como comandante dessa equipe, e aí eu acho que o diretor de futebol tem que auxiliar nessa história, eles têm que passar segurança, autoestima, e todo jogo é sim uma final. Independentemente se vale ponto para não sei o que, se é mata-mata, todo jogo o Flamengo tem que encarar como se fosse o último jogo de sua história. E vamos, porque é exatamente isso que o Flamengo precisa passar, não só, né, uns para os outros em campo, mas para o torcedor. Realmente isso, essa postura que o Luxemburgo pode ter, de priorizar, vou falar uma coisa, ele pode até ter, mas não pode falar para ninguém. Na cabeça dele, ele pode até ter, mas ele não pode passar isso para os seus jogadores, ele não pode passar isso para a imprensa, ele não pode passar isso para a torcida, de forma alguma. Porque o Flamengo, por sua fragilidade, precisa de toda motivação para entrar em campo e matar um leão. Não se pode entrar em campo hesitando, então é para ficar tranquilo, então não pode. Porque sim, ontem nós vimos o resultado, enfim, que foi negativo, já era negativo, nos últimos minutos ficou trágico. Ficou muito complicado o 3-0. A Copa do Brasil é um torneio muito perigoso.
Se o Flamengo faz umzinho, não sei se vocês lembram, teve uma pressãozinha ali lá pelos 30 e tantos, 40 e pouquinhos. O Flamengo deu um calorzinho. Se o Flamengo faz um gol na casa do adversário e volta com 2-1 pro Maracanã, é um jogo. Se esse golzinho que era para ser do Flamengo vai pro adversário num lance bobo, como foi o lance do Marcelo, a história muda completamente de figura. Que era bastante possível, 1-0 em casa, agora virou uma missão de trazer para levar para pênalti. Vejam vocês. Então, ficou uma situação muito delicada, porque como é que agora o Vanderlei Luxemburgo, que deu descrédito, né, ao primeiro jogo dessa competição, vai motivar torcida e jogadores para esse segundo jogo? É uma situação muito difícil. Eu acho que cabe ao treinador agora, primeiro cabe ao diretor de futebol chamar e falar assim, não pode ser assim. Segundo, o treinador, já que foi assim, já fez essa besteira, reconheça esse erro e vamos remotivar esses caras para, primeiro, eles têm que jantar o Vitória. E depois desse jogo contra o Vitória, pro nosso comandante chegar na coletiva e falar assim, ó, isso vocês viram com o Vitória? Não foi só pro brasileiro, não. Isso aqui foi uma prévia porque a gente vai fazer na Copa do Brasil na quarta-feira. Então, nesse momento, está abraçando o time de formas. Nesse momento, o torcedor que faz um movimento, abraça o movimento como o movimento do Fly em Dia, abraça o movimento do Flamengo da Nação, leva 40 mil cabeças para o Maracanã numa quarta-feira às 10 da noite, como nós vimos na semana passada. É o momento de você voltar e jogar com a gente e juntos vamos construir uma virada histórica pelo sabor e a tradição, a honra das cores rubro-negras. Agora, para fazer isso, meu amigo, tem que reconhecer o erro, tem que trabalhar o psicológico desse coletivo de novo. Olha, gente, desculpa. Coletivo tem que ser para ganhar. Eu falei uma grande besteira, eu como comandante de vocês, eu assumo a besteira que eu fiz, não sou infalível, a gente falou de infalibilidade na última Tosacan, não sou infalível, cometi um erro, eu tenho certeza de que esse erro influenciou esse resultado, não estou falando que vocês ficaram de sacanagem, mas vocês não ficaram com aquela gana que vocês deveriam ter ficado. Começou por mim, treinador, não fiquei, deveria ter ficado, porque hoje em dia até o jardineiro da Gávea tem que ter gana de vencer. Aliás, hoje em dia não, espírito rubro-negro é isso. Ganhar até no cara ou coroa. E vamos corrigir esse erro daqui em diante. Vamos ganhar o Vitória. Vamos entrar para ganhar o Vitória do Ney Franco. Eu ontem botei no Twitter, cara, desculpa, do Curitiba não dá para não passar. Eu pus isso no Twitter ontem. Continuo achando isso. Agora, ele tá pra engolir. Time, pois é, o Curitiba é horrendo, não é ruim não, é horrendo. O tal de Zelov é inacreditável. Jogou bem ontem, hein? Jogou bem ontem. Não, ele é voluntarioso. Jogou bem, eu achei que jogou bem. Eu vi, pelo menos pareceu no melhor de momentos lá do. Melhor de momentos não, era aquela reprise do Sport TV que é meio melhor de momentos, né? Pô, o cara incomodou. Mas enfim. Tá aí, Carlos? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, fala. Alô? Agora eu não estou te ouvindo. Saiu do ar o Carlão. Saiu? Não, pra mim saiu. Não, saiu do ar que você te escutou. Ele tá reconectando aqui, caiu mesmo. Vamos dar uma lida na galera. Vamos lá. Eu vou ler aqui o Twitter, tu leu o live stream, não? Voltei. Beleza. Vamos aproveitar e ler a galera. Vou ler a galera aqui, dá o segundo. Vou ler a galera que eu acho que eu tô até ficando repetitivo, mas a história é essa aí. O Flamengo tem que entrar pra vencer sempre. O Luxemburgo tem que fazer um meia-culpa, reconhecer. E, cara, pegar, jantar o Vitória pra motivar a torcida. A torcida, sim, junto com o time, com gana de vencer, a gente pode virar esse jogo tranquilamente na quarta-feira. Agora, tem que começar de quem é o comandante. O comandante tem que ter postura e o comandante tem que fazer com que o Flamengo, que hoje está no divã, possa ganhar, construir autoestima jogo a jogo. É isso. Legal, vou começar a ler aqui a galera no Twitter sobre o jogo de ontem. Vamos lá. Como eu falei, Marcelo Bruno disse aqui que o Luxemburgo já tinha feito isso na Sul-Americana em 2011, meio que deixou de lado. Deixa eu ver aqui mais. O Patrick Menezes falou aqui que apesar de mal ontem, a vaga na zaga é do Marcelo. O Samir esqueceu como jogar bola. Eu acho que não esqueceu não, viu, Patrick? Ele tá 40 dias fora, não é fácil também entrar ali na lateral com 40 dias fora. Não é fácil não. Vamos lá. O Adriano Capstrong falou aqui, ó. Amaral não tem condição de vestir o manto sagrado. Acho também. Acho que, enfim. Eu achei ele até meio um pouquinho cheinho, cara. Já há algum tempo, né? Tá há algum tempo meio gordinho.
Tá bem gordinho. Vamos lá. O Alisson falou a mesma coisa. Não tem condição. O Chicão ruim demais. Errou todos os botes, cara. O Chicão chegava atrasado ou errava. Impressionante. O Dirceu tá perguntando se o Lucha tem poder de decidir sozinho qual campeonato priorizar. Cara, olha só, André. Informações de dentro dão conta de que o Luxemburgo tá mandando cada dia mais, cara. Pois é. Isso é péssimo. Foi aquilo que a gente conversou lá atrás. É verdade. Pois é, né? Vai botar, quem que tem mais experiência? O Luxemburgo ou o Ximenes? Vai tirar o Ximenes da jogada e vai ficar lá. Eu até acho, André, que ele não decidiu sozinho. Acho que foi acho que também não. Acho que ele até deu uma declaração dizendo que foi como um acordo com diretoria, jogadores. Não me interessa, ele pode ter decidido com a avó dele, com a mãe dele. Ele tá errado. Não, o que eu imagino deve ter acontecido. Ele expôs a situação, fez a proposição e o pessoal aceitou. É o que parece, entendeu? Eu acho que tem muito do tipo assim, que entra muito do que eu tava falando daquela coisa da pequenez mesmo, mas cara, deixa isso pra lá, o que importa mesmo é a gente não cair. E isso tá incutindo na torcida, cara. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu concordo em parte, eu acho que a gente tem que se preocupar com o rebaixamento, sim. Todo mundo se preocupa, André. Cara, mas é a situação que a gente tá agora, pá. Vai fazer o quê? Não vou me preocupar não, vou jogar a Copa do Brasil, que se dane, se a gente não cair, caiu. Mas quem tá dizendo que se dane, é você. Mas joga os dois, mas tem que se preocupar sim. Bom, olha só. O futebol brasileiro nunca teve calendário europeu para jogar uma vez só na semana. Então esse papo de que não pode jogar quarto domingo é balela. Não, claro que sempre jogou, pô. Sempre jogou. É papo de time perdedor que não sabe se organizar. Sempre jogou. Então, se você analisar historicamente o Flamengo de um tempo para cá, o Flamengo belisca as competições importantes na raça e na torcida. Porque no planejamento não ganha título nenhum. Mas Flamengo, nunca se planejou também, né? Você mesmo postou outro dia isso, eu lembro direitinho. Sim, sobre o histórico nosso no brasileiro é uma piada. O histórico nosso é uma piada, não sabe jogar. Não, eu não sei nem se é que não sabe jogar. Não sabe jogar. Eu acho que o Flamengo entra nas competições, principalmente no Campeonato Brasileiro, quase sempre para não cair. Todo ano a gente escuta o mesmo papo. Não, mas esse ano tem que ser. Não, mas o ano passado tem que ser. Cara, a gente tem que mudar. É óbvio que tem que mudar contratando, melhorando o planejamento. Só acho que não vai mudar cagando para a Copa do Brasil. Cagando para a Copa do Brasil, o que você vai conseguir é não ganhar nem a Copa do Brasil nem o brasileiro, porque o brasileiro não vai ganhar mesmo. Não, então, acho que eu concordo contigo, mas são duas coisas que tem que ser vistas de forma, na minha opinião, separada. Uma coisa que você tem que se preocupar em não cair, isso eu acho que tem que se preocupar. Sim. Se está acontecendo sempre, é histórico isso nosso. E aí, a questão de planejamento é histórico também que não tem. Que esse ano não teve, que ano passado também não teve. Ou se teve foi uma merda. Como esse ano também foi uma merda. Então assim, isso tem que ser revisto. Agora, tem que se preocupar sim. Dá pra jogar? Dá. Esse ano tá muito mais fácil que ano passado. Ano passado a gente só pegou pedreira. Do início ao fim que a gente começou a Copa do Brasil. A partir das oitavas. Não, isso não que foi que a gente começou desde lá de baixo. Mas a partir das oitavas a gente pegou Cruzeiro, Botafogo, Goiás e Atlético Paranaense. Todos que estavam no top 5, né? A gente pegou o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto, sei lá. Só não pegou o segundo. Enfim. Então assim, mas assim, dá pra jogar as duas? Dá. Não tenha dúvida que dá. Só que a gente tem que se preocupar sim com a Campeonato Brasileiro não cair. Eu acho isso. Se é uma coisa que acontece corriqueiramente, se não deveria. Cara, isso eu acho também. Isso eu acho que a gente sabe desde sempre. Que a gente não tem planejamento, que joga. Como você falou, eu postei o histórico nosso, você deve saber melhor que eu, que o Flamengo não sabe, ou não joga, ou joga mal. O Campeonato Brasileiro pega 20 anos atrás, você vai ver as colocações. Né? Você tem 2 ou 3, assim, em 20, você teve 4 ou 5 que o Flamengo é ponto fora da curva. Mas tudo é abaixo de 12º. Então, assim. Mas, André, eu estou concordando com você. Na verdade, a gente está falando coisas parecidas. Sim, mas o que eu quero dizer é que... Talvez eu tenha sido um pouco mais incisivo e eloquente que você, porque eu estou bastante irritado. Não. Eu quero dizer. Não é isso não. Em nenhum momento eu acho que a gente tem que deixar de brigar contra o rebaixamento. Absolutamente. O Flamengo jamais pode cair. O Flamengo tem sempre que se preocupar com isso. A minha questão, o meu ponto por isso que eu acabei levando a conversa para uma coisa mais profunda e mais longa,
é que o Flamengo, além de não cair, tem que se preocupar em ser campeão em outras competições. O Flamengo tem que continuar sua grandeza, perpetuar sua grandeza. Se o Flamengo só se preocupar e focar em não cair, o Flamengo vai ser um time que não cai. O Flamengo não vai ser um time que ganha campeonato. O Flamengo ganhou em 2009 o Hexa, uma campanha que a coisa funcionou, ganhou ano passado a Copa do Brasil, que funcionou, mas tudo meio que na sorte, né? Meio que, pegou o Pet que veio de uma forma toda estranha, aí acabou encaixando, aí, mudou aqui, mudou ali, o time encaixou e foi embora. Né? Isso, então. Não tem uma coisa assim, não, vou contratar o Pet no início do ano, porque o Pet é um cara que sabe jogar, então a gente bota ele aqui, vou trazer não sei quem pra montar. Não, é tudo meio que no armengue, né? Vamos, peraí, bota esse aqui, trocou pra cá, vambora. Você quer ver um exemplo, André? Um exemplo bom? Até o Carlão tá aí ainda ou não? Tá. Tô aqui. Então, quer ver um exemplo bom? Cruzeiro de 2013. Eu lembro como se fosse hoje. O Cruzeiro de 2013, na pré-temporada, contratou, sem sacanagem, uns 30 jogadores. Ele mudou o elenco. Ele foi pescando um ali, um aqui, buscou outro aqui. E o pessoal, nossa, esse time do Cruzeiro é meia boca, né? Pegou o Marcelo Oliveira, começou a treinar o time direitinho, fez um time de operário, planejou desde o começo um time que poderia dar lucro no sentido de título no fim do ano, ou de repente até em 2014. O time engrenou, funcionou, foi campeão com sobra em 2014 e em 2013. Manteve a base, praticamente não trouxe ninguém. Tá com um time espetacular, porque se planejou lá atrás, lá em janeiro de 2013, para ter essa estrutura e para ter esses louros agora. Vai ganhar esse campeonato provavelmente com o pé nas costas. Não abandonou. Olha o que eu estou falando. O Cruzeiro jogou contra o Santa Rita de Alagoas com 3 ou 4 reservas no jogo. É uns 4 ou 5 reservas. A diferença do Cruzeiro para o Flamengo é que os reservas do Cruzeiro são o Dagoberto, o Júlio Batista, o Manuel, são caras bons. Ah, mas o Flamengo não tem isso, meu amigo, caguei. Se você não se preparou para isso porque você é incompetente, não vai abandonar a competição só porque você é incompetente. Esse é o meu ponto. É o meu ponto desde o começo. Você não pode usar como bengala a sua incompetência para justificar a sua falta de possibilidade de título na frente. E não tô nem, cara, eu entendo a preocupação. André, concordo com você, a gente não pode cair de jeito nenhum. A minha única ponderação, que as pessoas parecem que não entendem o que eu falo. Eu não quero que caia e eu acho que tem que focar em não cair. Mas o Flamengo não pode abrir mão de outros campeonatos. Não pode, cara. Foi o que eu falei lá no início. Não tem que escolher um. Dá pra jogar os dois? Dá. Você pode jogar os dois. Né? Tem uma outra coisa que é muito curiosa, tá? Complementando isso que o Pablo tá falando. O Flamengo tem uma frase, né, que todos nós já brincamos, já dissemos muito pros adversários, já dissemos para nós mesmos, rubro-negros, que a famosa deixou o Mengão chegar, fudeu. O Flamengo, se vocês forem pensar bem nos últimos títulos do Flamengo, a frase que poderia definir esse título é uma frase muito diferente, completamente oposta ao que se tem de ideia de um planejamento, que é a seguinte frase: e não é que deu certo? A frase que o Flamengo tem, e não é que deu certo, o André falou do campeonato do Pet, botamos aí o Andrade dirigindo, reabilitamos o Adriano, e o Zé Roberto jogou, e o Pet, Paraná, título. Agora, o campeonato Copa do Brasil, o Flamengo foi primeiro, foi Cruzeiro, Botafogo, Goiás, cara, torcida empurrando, não sei o quê, título. Gente, a gente sabe que são títulos inesperados, são os títulos do e não é que deu certo. O Flamengo tem que passar essa fase do e não é que deu certo, falar assim, claro que ia dar certo, porque a gente fez estrutura, porque a gente contratou, porque a gente regularizou o tempo certo, a gente não demora 15 anos para regularizar um jogador, porque a gente, quando chega um período de Copa do Campeonato, Copa do Mundo, a gente não fica cruzando o braço, a gente não dá férias para nego e para Disney, postar no Instagram, foto no Instagram. A gente faz que nem o Cruzeiro, citando o Cruzeiro do Pablo, que vai excursionar nos Estados Unidos. É muito simples, desde pirralha a gente sabe disso. Cigarro e formiga. Desde pirralha a gente sabe disso. Casa de tijolo, casa de palha, casa de madeira, 3 porquinhos. O Flamengo é a cigarra que se dá bem. O Flamengo é a casa de palha que o vento, por acaso, não sopra e não cai. A gente tem que parar com essa história. A gente tem que parar com essa tradição que já ficou incômoda e que não condiz em nada com o que se diz, com o que se pensa de planejamento, com uma estrutura que uma diretoria possa dar, e uma diretoria abalizada como essa que se vendeu dessa forma. É isso. Não tem planejamento. Todo mundo já sabe, não tem planejamento. E só para deixar claro, André, para também não parecer
parecer que a gente é maluco, a gente não tá, isso que a gente está falando agora não é uma crítica a esta diretoria. Não. É uma crítica. As diretorias, todas elas. É uma crítica quase atemporal, porque isso pertence ao Flamengo. Mas olha só, outra vez o Marcelo Brum lembrou uma outra coisa que falou assim: a última vez que o Flamengo teve algum tipo de planejamento foi em 2011. Que realmente foi, contratou, né, o Luxemburgo pediu, quer aquele jogador, fora o Ronaldinho, mas outros todos que foi ele que pediu, teve algum planejamento, chegou a quarto lugar, né, o tal do projeto. O Patrick, André e Carlão, fala muito bem, fala isso com muita excelência e propriedade. A gente está em agosto, quase batendo setembro, já tem que começar a planejar o ano que vem. O papo, então o papo das internas que isso já está sendo feito, tá? Só para se vai dar certo ou não, outra história. Eu torço de coração para quem tenha te falado esteja falando a verdade com informação. Bom, aí é que... Eu escuto esse papo há muito tempo. Inclusive, eu escutei esse mesmo papo ano passado e o Flamengo jogou fora a Libertadores por um planejamento patético, preso ao Elias. Então, ou o Flamengo se prepara ou vai pagar amigo de novo em 2015. Então são duas coisas diferentes aí. Então, uma coisa é o planejamento não é feito, ou outra coisa é o planejamento mal feito. Então, o que a gente está falando aqui teve um planejamento e são ruins. Não é. Você pode planejar e ser mal feito, pô. Escolheu errado. Planejei, mas mal feito. Né? Se você o não planejar, falar, meu irmão, qualquer coisa que vier tá bom. Né? Enfim. O que a gente tem que torcer... praticamente falta de planejamento. Pois é. Se você planejar alguma coisa fazendo nas coxas, se você planeja a sua temporada inteira focando num jogador, que é o chave do teu negócio, sem ter um plano A, B ou C, e falha na sua tentativa, você fez um planejamento péssimo, porque você apostou em uma peça só. Tô dando só um exemplo. Não, tá? é perfeito. Tô dando só um exemplo. É perfeito, não, a ideia é perfeita, é isso. Vai ser o Luxemburgo o técnico do ano que vem? Tô conjecturando. Cara, vai ser o Luxemburgo? Vai. Luxemburgo, que peças, você avaliou o teu elenco, que peças você acha que a partir de 2015 você vai precisar? Vamos começar a prospectar agora para você isso. Não me garanto contratação, mas vou começar agora. Não é uma promessa de que vai conseguir porque o mercado é duro e a gente está sem dinheiro, mas você tem que mostrar um mínimo de profissionalismo. E pra gente é começar agora exatamente por falta de grana. Já vai agora no cara, olha, o negócio é o seguinte, é tanta, a parada é essa, a ideia é essa. Entendeu? O Bruno Trick falou que a informação que ele tem é a mesma que a minha. Então assim, espero então que eles acertem o planejamento. Porque parece que foi feito, mas foi mal feito. Que seja bem feito dessa vez. Também uma outra coisa que a gente às vezes confunde, mas a execução também é parte do planejamento. Pois é, perfeito. Porque às vezes mas é porque às vezes traçam 1000 planos, não sei o quê, e quando vão negociar, botam pro pai do atleta ser o representante do clube junto à parte para negociar. Um abraço, né? Aí não. Pois é. Bom, vamos então falar então um pouquinho agora do... A gente entrou no resultado, a gente entrou... foco, a gente já falou sobre isso. A gente fez uma miscelânea. No final a gente quase já tá indo pro último tópico, se bobear. Mas tá bom, são 10 para as 11, é isso mesmo. Vamos perguntar então se a galera acredita na reviravolta no jogo de volta. Eu vou começar perguntando pro Carlão. Pessoal, coloca aí, por favor, se vocês acham que a gente consegue reverter o resultado na quarta que vem. Tá? Se de repente 3x3 ir pro pênalti, ou 4x0, ou 5x1, enfim. O que vocês acham aí? Coloque aí. 5x1 vai, né? 5x1 vai. 5x1 vai. Então quem acredita aí na reviravolta, coloca aí, por favor. Carlão, eu queria que você falasse. E agora tem o seguinte, só antes de passar o Carlão, se a gente ganhar e virar o jogo, a gente vai muito forte para a próxima fase. Aí também tem essa, mas de qualquer forma 3x0 é 3x0. Vamos lá, Carlão, o que tu acha? Cara, eu meio que já falei, eu acho que o jogo do Vitória, engraçado, o jogo do Vitória, que é outra competição, é uma outra história, passou a ser importantíssimo para o jogo de quarta. Se o Flamengo fizesse um resultado minimamente decente ontem, eu falo minimamente assim, que não é, sabe, quase admitindo o inadmissível, que é uma derrotinha de 1x0, 2x0, vai lá. Se o Flamengo faz isso, e tivesse uma postura, uma vontade, se o comandante falasse, a gente veio para vencer, a gente aqui não tá de brincadeira, se tivesse passado essa postura pro time, eu tenho certeza que quarta-feira a gente ia ter mais 40 mil pessoas lá. Agora a gente está extremamente dependente desse jogo contra o Vitória. O Flamengo tem que mostrar uma postura vencedora, o Flamengo tem que mostrar um discurso vencedor, e que a postura não é só a postura, é aquela coisa, planejamento e execução. A postura tem parte
no discurso, no verbo, mas ela acontece na hora do jogo, na hora do vamos ver. Se o Flamengo entrar comendo a bola, conquistar um resultado contra o Vitória, e o discurso for de convocação, porque, olha, desculpa, vamos que vamos com a Copa do Brasil, que eu falei besteira, a gente não prioriza não. Uma coisa, outra coisa, e a gente quer os dois. Livrar o Flamengo desse fantasma de segundona e conquistar o tetra da Copa do Brasil. O torcedor rubro-negro, venha com a gente. Se o Flamengo fizer o dele contra o Vitória e tiver essa postura, eu tenho certeza de que a gente tem todas as possibilidades de conquistar um resultado positivo na quarta-feira e passar para as quartas da Copa do Brasil. É isso. Show. Pablito. André, vou dar minha opinião, aí depois tu dá a sua também, vamos ler a galera, que é bem legal ver o que a galera pensa. Não, sem dúvida, pedi pra botar pra ler mesmo. Cara, olha só, eu concordo 300% com o que o Carlão falou, só vou acrescentar algumas coisas. Dependendo do que acontecer no fim de semana, o Curitiba enfrenta o Atlético Mineiro em casa no fim de semana e vai com força total. Dependendo do que acontecer nesse jogo, eu acredito que o Curitiba não venha com força máxima para o Rio de Janeiro, até pela forma como ele ganhou o primeiro jogo. É mais um facilitador para um jogo de volta. A minha opinião, o Flamengo pode até perder domingo, porque futebol não adianta só ter vontade, você não vai ganhar só porque teve vontade mais que o outro. Mas se o Flamengo jogar com postura de time que quer ganhar, como vinha jogando, compactado, interessado no jogo e com postura de time decente, o Flamengo, mesmo perdendo, acredito que ainda tem a chance. Se o Flamengo conseguir um resultado positivo contra o Vitória em Salvador e o Luxemburgo tiver a decência, não é nem a inteligência, é a decência de chamar a torcida, de fazer uma meia-culpa, de mostrar que de repente foi equivocado a quantidade de reservas e a postura do time, e clamar pela torcida na quarta-feira que ainda acredita, a torcida compra o barulho de novo. Acreditar na reviravolta? Acredito 100%, porque futebol, meu amigo, você faz um gol com 5 minutos, faz outro no primeiro tempo, aquilo lá vira um caldeirão e o Curitiba vira um timecozinho que é muito menor que o Flamengo. Aí vai ser engolido. Tudo vai depender, na minha opinião, no primeiro momento, do que vai acontecer domingo, e mais de 80% do que vai ser a postura do Flamengo no jogo de domingo e no jogo de quarta. Se jogar como ontem, se demonstrar, se tiver qualquer indício de que vai jogar como ontem, eu nem vou. Se mostrar que tá afim, que vai tentar ganhar, que não vai fazer a gente de otário no estádio, que nem fez a gente de otário ontem, eu vou amarradão, até vou voltar rouco, mesmo que ganhe e não classifique, vou voltar feliz e voltar sábado de novo contra o Grêmio. Agora, é postura. A palavra do momento, na minha opinião, é postura. Arranhou um pouquinho, a imagem de ontem arranhou um pouquinho que o Luxemburgo tinha construído nos últimos 6 jogos pelo Flamengo. É mais ou menos o que eu acho também. Mas eu concordo com o Marcelo Bruno colocou aqui, que de repente vai se desgastar pra caramba da vida no jogo de quarta, não conseguir classificar e ter reflexo para depois jogar contra o Grêmio, né? Então assim, eu acredito, acho que tudo que você falou é perfeito. Provavelmente eles não vêm com o time fechado, né, o time cheio. Eu acho que é possível, cara, é possível. Acho que é possível sim. E aí tem a coisa da postura que você falou, que era uma coisa que a gente estava tendo nesses últimos 6 jogos, né? Que era o que faltou com o Ney Franco e que estava sobrando com o Luxemburgo, que não aconteceu ontem, né? Tomara que seja o último erro dele nesse ano, pelo menos, né? E a gente consiga, enfim, se classificar ou pelo menos mostrar a vontade que não teve no jogo de ontem, né? Vamos ler a galera então, galera? Galera. Eu tô aqui com alguns depoimentos do Twitter, hein? Ah, tá no Twitter aí? Hoje ele leu o Twitter. Então manda ver. Nosso querido amigo Ronaldo Urubucan, Ronaldo Castruto. Ronaldo. Aqui, pra mim vai depender do jogo de domingo. Chico Santana, falando sobre o Flamengo, não duvido de nada. Basta vontade e apoio da torcida. Cláudio Aquino dizendo, acho que já era. Tio Bubu, olha o famoso tio Bubu aí. Eu acredito, pois o Coritiba tende a mandar time misto, pois não tem elenco para 2 frentes. É isso aí que o Pablo falou. Alisson Freitas, se jogar sério, com certeza 4-0. Esse time do Coxa não é isso tudo. Rubenilson Pequeno, se encarar o jogo como deve ser, acredito. O CR Flamenguismo vai ser 5-1 com 4 gols do Luiz Antônio Brinks. Não mesmo. Que se tudo der certo também não joga, né, Luiz Antônio? Mala. E a Aninha Gensini dizendo sim, caixa alta, tá? Vamos virar.
galera aí tentando, de novo, né? Todo mundo aqui com a gente na questão da postura, na questão da vontade de vencer, da gana. Se o Flamengo tiver isso, cara, grande chance. Pois é. Vamos pro chat? Pablito, você consegue ler o stream ou não? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, galera, o Galinho tá falando que o Alex volta na quarta, parece. Cara, eu, sinceramente, eu acho que seria até bom, cara, porque tá meia perna jogando, cara. Tudo bem que é um cara foda, que pode fazer uma jogada, mas, cara, o time com ele perde muito, eu acho. Olha, Elderface. Se vencer o Vitória e o Luxemburgo se desculpar e convocar a nação para um 4-0 na quarta, sim, vamos Flamengo. Agora, se domingo for outro jogo de ataque contra a defesa, aí já era. Nem 20 mil na quarta. Deixa eu ver o que mais aqui. M. Queres. Então a questão de postura passa também pelas peças que ele colocou, Luiz Antônio e Amaral. Cara, na minha opinião, a postura tem muito a ver com o que ele mesmo demonstrou. É isso. Ele passou essa imagem pro time e você, cara, se você passa essa imagem pro time, você não pode cobrar nada diferente daquela apatia que teve ontem. Deixa eu ver mais gente aqui. Queria ver essa apresentação dele ontem, como é que foi. Pois Loss F7. Não acho. Se ganhar de 2-0 e não classificar, mas jogar com raça, a torcida vai apoiar contra o Grêmio. Cara, é mais ou menos o que a gente estava falando aqui agora. É isso aí. Eu não vou esquecer, eu particularmente não vou esquecer que o Flamengo jogou fora. Se o Flamengo cair, eu não vou esquecer que jogou fora por um erro estratégico besta. Mas pelo menos se o Flamengo mostrar entrega e voltar a ser o Flamengo que a gente gosta de ver, ameniza, é uma atenuante. Não vai mudar minha opinião. O Flamengo jogou fora uma possibilidade de ser campeão, a única possibilidade de ser campeão nacional no ano. É isso. Deixa eu ver mais se tem outro aqui, cara. Deixa eu ver. Cara, vai aí que tá pulando muito aqui, tá não, difícil. Beleza, tranquilo. Vamos seguir então. O último tópico é falar da terceira camisa. Vou falar rapidinho, eu fui cobrir o evento lá hoje, né? A convite do Flamengo e da Adidas. Você é o mais habilitado a falar isso. Pois é. Você lá. Pois é. Primeiro eu acho que falar um pouquinho do que a gente tinha visto antes da foto. A foto que vazou me pareceu ser uma camisa horrorosa. Assim, de um mau gosto danado, né? Sem ter visto ela na mão, sem ter visto de perto, pareceu ser muito feio. Então a gente já vai com aquela visão meio de achando que vai achar que vai ser a pior parada do mundo. O evento foi muito legal, tinha pouca gente, mais jornalista e uma galera convidada do patrocinador mesmo. Não teve jogador, os modelos que apresentaram os uniformes não foram jogadores. Tinha jogador no Rio que podia ter ido, mas enfim, não foi. Mas o evento foi bem clean, assim. Eles mostraram o vídeo o vídeo que depois até o Carlão postou, depois o vídeo da apresentação do banco, que é muito legal. Bom, basicamente... André, uma dúvida que ficou pra mim, tá? Como é que foi? Porque obviamente a Adidas está falando que o Flamengo agora é o único time no mundo que tem uma planta inspirada nele. Isso. É uma espécie que foi descoberta recentemente? É uma coisa mais realmente de marketing? Então, é meio a meio. Então, na verdade, a ideia foi o seguinte: eles procuraram na Flora Nacional uma planta que tivesse algumas características parecidas com o Flamengo, a questão de cor, tem umas... E aqui até diz aqui, né? Deixa eu ver aqui... na verdade, o Flamengo vai apelidar a tal da espécie Acalifa Weikesiana de flamengueira. Não é o nome dela, é um apelido, né? O nome científico é esse Acalifa, sei lá o que. Aí a adoção da planta como símbolo do clube surgiu da inspiração do novo uniforme, que é predominantemente vermelho e possui grafismo inspirado nas folhas da árvore das florestas e matos brasileiras. E basicamente teve uma pesquisa com uma equipe de botânicos responsável pela pesquisa que resultou na escolha da planta, né? A flamengueira possui folhas de cores de preto e vermelho, foram que eles se preocuparam em achar, e vive em média de 5 anos, quando plantado em vasos, e até 20 anos quando cultivado em solo. Pode alcançar até 3 metros de altura, cara, não vai dar pra plantar aqui em casa. Eu vou plantar aqui, eu já pedi uma semente. Não, enfim, eu até tenho aqui, então, quando a gente foi lá, a gente recebeu esse kit aqui, até montar ele aqui pra vocês verem. É um kit da Adidas, né, que é uma pastinha da Adidas. E aí você abre aqui, tem
falando sobre a ideia, tem aqui onde você pegar as imagens, ele fala o histórico, aí vem com esse envelopinho aqui, bem legal. Eu não sei se dá pra ver aí, mas enfim, tem o símbolo da Adidas e do Flamengo aqui. Ah, sim. E aqui, bom, o envelope que você abriu ele, o que você vai ter dentro? Você vai ter uma muda da flamengueira, tá aqui, tá, deixa eu até tirar aqui, dentro de uma, parece uma camisinha da camisa, né, do manto, e aqui a muda, né, você pode, bom, enfim. E a ação que eles vão fazer é, os primeiros, acho que 800 ou 1000 que comprarem a camisa vão receber essa muda também. E aí aqui tem um releasezinho falando a respeito. Né? Tem um aplicativo no Facebook, quem quiser ir à página do Flamengo, tem ali naquela aba mais. Você pode pedir, você pode pedir, né? Isso, você pode pedir a sua flamengueira. Isso. Eles explicam um pouco o nome da flamengueira, a Califa e o Quesiana. Tá aqui, tá aqui. Então você pode pedir a sua muda. É um número limitado mesmo de mudas, tá? Deixa eu ver aqui quantas são, acho que são 10 mil, uma coisa desse tipo, assim. E, enfim, plantar em casa e manda aí, depois que ela estiver plantadinha, você tira a sua foto e com a hashtag flamengueira, você posta nas redes sociais, posta no Facebook, obviamente Instagram, que é uma rede social mais de foto, né? E aí você vai compondo um mosaicozinho ali nesse aplicativo. Perfeito. A ideia toda da ação, acho que o Carlão pode falar até melhor que é da área. Achei muito bem feito, achei o vídeo lindo. A camisa que eu achava que ia ser horrorosa, já lá de perto não achei tão horrorosa, já achei aceitável, já estou começando a acostumar com a ideia, já estou pensando até em comprá-la. O efeito de uma distância razoável, eu não estou falando de uma distância muito grande não. Pensa em 2, 3 metros, 4 metros de distância, você não vê quase a folha, parece que é uma camisa meio rajada, sabe, meio... assim, isso é um vermelhão, né, que não é o vermelho laranja da Adidas, mas é um vermelho mais fechado, mais escuro um pouquinho, com as listras pretas, né, e aí você vê como se tivesse rajado mesmo a camisa. O Flamengo vai jogar com essa camisa no jogo contra o Grêmio, estreia contra o Grêmio, tendo bermuda e meia vermelha também, as cores vermelhas. Eu achei assim, no final das contas, eu começando a achar bonita. Achei horrorosa, achei menos horrorosa, né? Hoje eu já... Tu gostou daquela degradê, cara. Pois é, você vê, né? Tô usando até ela pra casa. Opa, mas enfim, pois é, cara, o gosto é muito doido, né? Eu tinha achado horrorosa, hoje já não acho tão horrorosa. Ontem já não achei tão horrorosa, hoje de manhã já achei, pô, até que não é ruim, hoje essa hora eu já tô achando legal. E no sábado você vai passar na Espaço Rubro-Negro já pegar a sua. Não sei ainda, vamos esperar mais um pouco. Até porque eu tô torcendo pra Frito mandar pra gente, né, Carlão? Vamos ver, quem sabe. Enfim. Mas, cara, é isso. Não tem muito o que falar. Acho que. Aí tem uma conversa com o cara da Adidas lá, o representante da Adidas no Flamengo, e é um paulista, acho que é Luca o nome dele. Que eu fui apresentado a ele. E aí, o que você achou da camisa, cara? Eu falei assim, cara, vou te falar que eu achei menos feio do que eu tinha achado antes. Ele olhou com uma cara meio assim, não, mas até deu uma brincada, pô, mas a menina ficou bonita, a menina na loira lá. Eu falei, pois é, mas enfim. Aí tentou explicar que era o conceito e tal, da ideia, e que a terceira camisa era uma coisa mais meio que de homenagem mesmo, e que tinha que ver com uma visão mais ampla. Eu falei, não, tudo bem, tá certo. Mas a gente não consegue, eu que sou colecionador de camisa, sabe, camisa muito diferente me incomoda um pouco. E eu nem sou muito fechado a isso, sabe, assim. Acho que é legal e tal, você fazer umas modificações aqui, mas, cara, quando é muito diferente, me assusta um pouco. A Mari tá perguntando se eu comprei a camisa, eu não comprei ainda a camisa. Esse kit com a muda, quem foi ao evento, convidado, recebeu a pastinha e veio com a muda. Não devo plantar, talvez eu leve pra Amanda plantar lá na casa dela, lá em Petrópolis, né? Mas enfim, é isso. Basicamente é isso. Então eu queria que, aproveitar aqui o pessoal que já viu a camisa mesmo que de longe, com as fotos que eu postei no Facebook hoje, umas fotos de uma resolução legal, dá pra ver legal. Lembrando que atrás ela é toda vermelha e ela não tem nada atrás da folha, ela é toda vermelha mesmo, chapada vermelha, com um traço aqui mais ou menos na altura aqui, né, no peito atrás, né? Você tem uma lista preta, assim, começando a acostumar. Então eu queria que vocês colocassem o que vocês acharam, se gostaram ou não. Então eu queria que o Pablito falasse aí o que ele achou da camisa, que eu sei que no início ele tinha achado horrorosa, mas não sei se ainda continua achando. Cara,
vou ser bem breve, tá? Vamos lá. No início eu achava a camisa a coisa mais horrorosa que o Flamengo já produziu na história. Uhum. Agora eu só acho ela muito feia. Pronto, tá vendo? É tudo questão de costume, pô. E aí, cara? Não, calma. Sigo achando muito feia, ou como alguns gostam de dizer, muito pouco bonita. Isso. Ela serviria mole para uma abadá de uma micareta. Acho que foi uma infelicidade total de quem escolheu. O design que fez estava drogado quando fez, com certeza. Quem aprovou não estava em sã consciência também, porque a camisa não é bonita. A gente tende a acabar gostando de ser um pouco mais amável e condescendente e benevolente, porque a camisa é do Flamengo. Mas a camisa não é bonita. Não dá pra fingir. Meu amigo, quem virar falar pra mim que a camisa é bonita, na boa, tá batendo palma igual foca, porque essa camisa não é bonita. Se eu não comprar uma lá na frente, só Deus sabe porque a gente é maluco com o negócio de Flamengo. Pois Mas bonita ela não é. Cara, pois é. Eu acho que, assim, pra mulher, acho que a mulherada vai gostar mais. Eu até postei a foto da versão feminina. Enfim, é diferente, cara. Enfim. Carlão, vai lá. Cara, tu gostou, que eu sei. Eu não gostei da 2, da branca nova, quando eu vi na internet, quando eu vi foto. Até na internet me pareceu que o escudo não era bordado, pareceu que era um silcado. Mas ele, pra versão de jogo, a de 0 é silcado, ele não é bordado não, por causa do material. Olha aí quando chegou ao vivo, eu achei bonita. Isso aconteceu comigo com a 2. E eu já aprendi essa lição. Eu não queria falar antes que a camisa é feia, antes de vê-la em mãos, tá? Vou dizer uma coisa, sendo vermelha e preta, eu acho que a gente tem que dar uma certa liberdade, acho que para a criação em relação à camisa 3. Acho que o papo, a Vera mesmo, são as 2 camisas de jogo que a gente usa regularmente, não usa em partidas assim muito esporádicas. O Flamengo não vai praticamente usar, né? No passado usou uma vez e meia a camisa 3, ano passado, né? Não, a preta foram 4, se não me engano, foi a camisa que não perdeu, inclusive. Não, a preta jogou o jogo e meio, não? Hoje na matéria do Globo Esporte 4? Foram 4 vezes. Eu me lembro. Uma vitória e 3 empates. Pois é, empatou com o Cruzeiro no segundo tempo. Né? E o primeiro jogo foi contra o Bahia, 2-1, né? Se quiser dar uma olhada lá, agora tá no Globo Esporte. O Globo Esporte tem essa história da camisa 3 do ano passado. Cara, eu vou dizer, foi o que eu falei, eu quero ver ao vivo. Eu acho bacana, eu acho que o Flamengo, cara, é um clube que tem que ousar. E a ousadia tem dessas. Pode errar, pode acertar, né? Só vendo ao vivo. Eu vou ficar aqui rodando, eu quero ver ao vivo, mas eu não achei o caminho. Tem muita gente implicando, a maior parte das pessoas não está implicando por questão estética, está implicando porque mostra uma flor. Primeiro que isso é de uma ignorância atroz, uma ignorância siderúrgica, que é a folha. A flamengueira não tem flor, tem folha. Se você não sabe a diferença entre folha e folha, e se seu amigo que é do arco-íris não sabe o que é folha e folha, joga um livro de biologia na cabeça e você vai estudar botânica, meu filho. Porque existe uma diferença. Né? Então, essa é a primeira coisa. O nego tá implicando com isso. Segundo, cara, essa babaquice de flor, não flor, é uma babaquice, sem dúvida, 2014, gente. Pode até ser divertidinho no primeiro momento, mas, cara, numa boa, foda-se, nós somos Flamengo. A gente tem condição de homenagear o que a gente quiser. E foda-se, entendeu? Agora, tem que realmente ter. Eu acho que o Flamengo é um clube que tem que ficar, tem que ousar. Tem que correr atrás de coisas diferentes, de camisas maneiras. Na camisa 3, eu acho que é um espaço para isso. Na 2 e na 1, claro que não. É um pouquinho mais. E aí a briga mais. Verdade. Agora, amigo, vamos ver ao vivo. Acho que, enfim, é uma proposta diferente. Não vou julgar antes de vê-la ao vivo. Realmente. Pô, eu vou torcer. Eu gosto do conceito. Pra caramba, cara. Eu gosto do conceito, cara. Acho o conceito foda, acho o conceito legal, acho bacana, sabe? A Adidas tem construído um conceito. A ideia e o conceito sensacionais mesmo. A Adidas está buscando uma história com o Flamengo. O Flamengo, se vocês prestarem atenção, o conceito com que a Adidas vem trabalhando, essa história do Flamengo, né, do reencontro com o Flamengo, dessa retomada, né, da parceria Adidas-Flamengo, é Brasil. É o clube do Brasil para o mundo. Então já botou lá o calçadão de Ipanema, já fez outras referências ao Rio e agora está pegando uma referência do país verde que é o Brasil. Que na verdade a ideia é de vender o clube para fora mesmo, né? Eu acho maneiro, agora eu não acho que eu acho que até foge um pouco, enfim, um pouquinho do que poderia ser mais óbvio até. Tem muita gente achando óbvio, eu discordo, eu acho que não.
Eu acho que, porra, e pegaram uma planta, cara, e ainda pegaram uma coisa bem no estilo do Flamengo, que é o seguinte: o Flamengo é o único clube do Brasil, do mundo, que tem uma planta que já tem um apelido seu. Então, eu acho, cara, válido pra cacete. Essas ações têm que acontecer. Se o marketing faz feijão com arroz, o nego fala feijão com arroz. Aí como os caras querem fugir um pouquinho e fugir num espaço que pra mim é correto, que é o terceiro uniforme, que a gente já viu camisa Tabajara, a gente já viu camisa preta, a gente já viu a Nike fez uma camisa que era quase toda vermelha. Vambora. Verdade. Tá aí pra isso mesmo. Eu acho isso aí eu concordo 100% contigo, Carlão. Agora hoje, realmente. Até pra não ser tão eloquente na minha crítica à camisa, que eu não gostei, eu não vou mudar de opinião agora, a menos que eu veja a camisa e goste. Eu agora não gostei, mas vou dar um exemplo. Eu comprei a Tabajara, eu tenho a Tabajara e eu acho ela horrorosa. Eu tenho também. Flamengo, né, cara? Pois é. Não, e tem uma história, a Tabajara as pessoas não conhecem. As primeiras cores do Flamengo foram azul e amarelo ouro. Sim. O Flamengo mudou porque o uniforme desbotava facilmente. Então o Flamengo escolheu cores que duravam mais, que era o vermelho e preto. Então isso faz parte da nossa história. Graças a Deus que mudou. Quem vai à Gávea e visita na nossa sala de troféus tem uma bandeira, que é a bandeira do Remo, que são duas âncoras cruzadas vermelho e preto, e a bandeira amarelo, ouro e azul. Isso. Então você tem um porquê daquela camisa Tabajara. O que eu acho bacana é a gente tentar enxergar um pouquinho dessa história. Por que tá ali? Por que o Flamengo tá fazendo uma porra de uma camisa com umas folhas? Pois é. Entendeu? E aí você joga na cara do teu time, aí você joga no arco-íris e fala assim: desculpa, a minha camisa tem um conceito do cacete, porque a Nike pensa conceito com top 5. Agora com a tua fica botando hino, fica só bordando o hino e tá muito bom. Cala a boca do arco-íris, para de se preocupar com o negócio de folha, porque nós somos Flamengo. Isso é uma besteira absurda, realmente. Mas acabou. Isso é uma bobagem. Não, você pode comprar ou não, porque você não gostou, mas essa história da planta é ridícula. Exato. E pronto, vamos ver. Eu quero ver ao vivo, tô realmente curioso. Tô inclinado a comprar porque eu achei bacana, cara. Agora eu quero ver ao vivo. Carlão, então vou mudar de opinião. Eu tô inclinado a aceitar um presente teu da camisa. Olha aí. É baratinha, né? Bom que é barato. O Fábio. Com qualquer 250 você compra um. Olha, eu tô aceitando também, viu? Coleção tá aqui pedindo. Não precisa, André. Só de nego saber que você coleciona, daqui a pouco você chega. Sensacional o presente do grande amigo. Já você vai. Olha, se alguém quiser me doar a camisa, eu aceito. Sem palavras. Eu aceito se alguém quiser me doar a camisa. Pablo já fez isso. Agradeço. O Fábio Marques tá perguntando aqui se o Flamengo joga com a terceira camisa contra o Grêmio dia 6. Sim, joga. Bom, galera, vou só ler rapidinho a galera aí o que eles acharam, pode ser? Gostei de sair. Vamos lá. O Marcelo Bruno está perguntando se vai ser utilizado em algum jogo. Vai ser pelo menos o do Grêmio no dia 6, isso é certo. O Claudio Aquino está dizendo que pareceu horrorosa. Vamos lá. Não compre plante, falou aqui o Marcelo Bruno. O Castrup tá perguntando uma coisa legal, hein? Se vai ter vitória na Gávea. Se vai rolar o Cara, não sei se tá certo ainda não, cara, mas vai ter uma galera que vai. Vai rolar? Ah, legal. Olha aí, tinham medido que ia rolar. Então, mas cara, amanhã eu falo. Que eu sei que vai uma galera mesmo pra ver se não tiver telão, vai ver na TV lá, que eu sei que o pessoal já tá se mobilizando pra ir, que gostou e que quer ir. Foi bem legal mesmo da outra vez, né, Carlão? O Carlão tava lá o Helder Fez tá falando uma coisa aqui, né? Tá falando, já reclamou algumas vezes que a camisa do basquete ainda não saiu, né? O Flamengo que vai jogar o Mundial de Basquete na Arena HSBC, né? Contra o Maccabi Tel Aviv. O Helder, a informação que a gente tem é que em setembro sai a nova camisa. É isso aí, tá? Acho que ia falar. E vai ter pra vender, viu? Oba. O Henrique Almeida falando aqui, o grande Henrique falou aqui, ó, gostou da camisa. Primeira instância eu não tinha gostado, mas já achei bem legal. Pois é, cara, ao vivo acho que você acho que vai corroborar com isso. Acho que até o Paulo vai. Eu já tô começando a aceitar a ideia. Paulo no domingo no telão contra o Vitória vai estar de flamengueira. Pois é, olha aí. Certo, presente carinhosamente recebido do Carlão. Sem palavras. Qualquer coisa eu troco numa camisa aqui do que o Zico autografou amarela, viu? Eu tô trocando uma flamengueira, quem quiser trocar uma camisa amarela com a assinatura do Galo, tá? Pois é, valeu, Ricardo, um abraço. O Marco Freire está falando aqui, ó, o importante é vender e ajudar o clube também. O tio Bubu tá falando aqui, ó, tive a mesma impressão do Tosi. Ela não me pareceu ser tão feia assim. Não, é verdade, cara. Eu acho que assim, a gente só consegue ver direito que é a folha se você estiver muito perto, pegar na mão e olhar. Porque se tiver numa distância de uns 2 metros, você não consegue perceber, não. O Alisson tá falando aqui, a Adidas tem modelos incríveis de camisa.
mas essa foi a pior que já vi até hoje, não gostei. O Rubinilson tá falando, 250 dessa camisa vai ser sinistro. O Alisson continua dizendo que ele acha que a gola tá simples demais. O Zero Flávio falando aqui, poderia retribuir homenagear a camisa da Alemanha, campeão mundial. Não entendi, a gente fazer uma camisa da Alemanha, é isso pro Flamengo? Não sei, fica estranho. Homenagear a Alemanha? A Aninha Gessin tá falando aqui, não é flor, mas eu não achei bonita. Talvez mude ideia ao vivo. E adorei o conceito. Eu acho que isso vai ajudar, vai amenizar um pouco. Como diz aqui o próprio Tio Bubu falou aqui, que a camisa no início foi... Ele falou deve ser mal de design, mas eu acho que a defesa do conceito salva o projeto. Diminuiu a rejeição sim. Acho que é isso aí. Deixa eu ver aqui, vamos pra cima do Vitória. Com toda sinceridade, eu não gosto nem da camisa 1, que é exageradamente preta. Eu gosto mais do predominância preta. Sempre gostei mais, não sei porquê. Enfim. Tem uma da Nike ali, tem que falar em Nike. A Nike fez uma camisa em homenagem aos 105 anos, que era toda vermelha com duas paradas pretas aqui nas laterais. Tinha até ela aqui. É até uma camisa rara. E cara... Eu tenho essa. Cara... Tem o escudo do urubuzinho, né? Com 105 aqui do lado. Eu tenho essa. O Cláudio aqui tá falando aqui que é o que eu vou fazer. Independente de ser feio, vale para colecionar. É isso aí. Enfim, acho que é isso, né? Foi, né, galera? Se você tiver uma camisa do Bruno do tamanho de GG, eu te dou 5 flamengueiras. Cara, eu tenho uma do Bruno de jogo, mas não é GG não, é G. Sinto muito, Marcelo. Eu aceito 20 flamengueiras mesmo. Eu dou pro Pablo, dou pro Carlão. Enfim, galera, agradecer mais uma vez. Hoje o programa foi rápido, porque não tinha muita coisa pra falar também. Quer dizer, tinha duas coisas pra falar, que até a gente falou bastante. 1h20 programas. A gente falou bastante no tópico que acabou aglutinando todos os outros. Eu tô muito mal de gripe, peço desculpa, minha cara não tá muito boa, mas eu acho que no final das contas foi legal. Bom, eu queria que o Carlão desse boa noite dele. E vamos que vamos, Carlão. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado por ter se esforçado para chegar a tempo. Era aniversário da minha filhadinha de 3 anos. Aliás, um beijo para ela. Alvinegra, tadinha. Tem problema, paciência. Mas já tá falando mesmo, em casa o pai tá desesperado. Pois é, paciência. Gente, obrigado, desculpa o atraso, tá? Boa noite, Pablito. Boa noite, Tosa. Sempre um grande prazer. Mesmo nas circunstâncias tão esquisitas e não tão a ver com o Flamengo como as que tivemos na noite dessa quarta, né? Estamos repercutindo tanto aqui nesse programa, repercutimos tanto. E é isso, Flamengo, atitude. O Flamengo tem que ganhar pé no cara ou coroa sempre. E ficar indignado se não ganhar no cara ou coroa. O Flamengo tem que lutar. Nós somos os que não se dão por vencidos. Não é porque tentamos expedientes escusos. Isso a gente deixa para outros times. A gente tem que lutar com os nossos expedientes, que são a raça, a vontade e a postura. Time macho, time para vencer, sempre. O Flamengo veio para vencer. Tem que ser assim todo jogo. E vamos começar de novo essa história contra o Vitória no Barradão, para que a gente possa ter aí sim a condição de que nós vamos fazer a festa no Maracanã na quarta-feira e reverter esse resultado, que é plenamente possível. Saudações rubro-negras a todos e até a próxima Tosacan. É isso. Valeu, Carlão. Pablito, boa noite, meu velho. Obrigado mais uma vez. André, boa noite. Primeiro queria te pedir desculpa se por algum motivo aí eu me exaltei. Não, que isso, pelo amor de Deus. Carlão, sempre ótimo debater futebol com você. Você é um cara brilhante. Cara, a única coisa que eu quero falar, cara, sinceramente, de repente, as pessoas que estão acostumadas a me ver falando aqui, me veem sempre ponderado. Eu realmente estou muito chateado, muito decepcionado com o que eu vi ontem. Eu espero que o Flamengo mude a postura, perceba o mal que fez a ele mesmo com a atitude de ontem e que ele jamais aceite o fato de que o Flamengo é um time que vai abandonar uma competição. O Flamengo não foi feito para abandonar competições. Foi uma marca o que aconteceu ontem para mim. A resignação das pessoas me deixou muito chateado, muito insatisfeito. Eu espero que tudo isso tenha sido um dia ruim de todos e que a gente retome tudo no domingo. Então, pensamento positivo na torcida para que as coisas melhorem e, se Deus quiser, a gente vai ganhar do Vitória e de repente conseguir uma reviravolta na quarta-feira. Boa noite a todos aí e bom fim de semana. Obrigado, Pablito, obrigado a todos pela presença mais uma vez. Programa sempre bom. Como eu falo sempre, a Tosacan são vocês.
Então, obrigado mesmo. Boa noite a todos. Isso aí. Em nome de Espaço Rubro Negro, Liga Retrô, Quente, Tiburon, Tozacan. Boa noite a todos, obrigado. Quanto a gente vai? A gente nem falou quanto a gente acha que vai ser, uns 3-0, né? Pode ser? Verdade.